Olá a todos, bem-vindos ao podcast do Equipa Vítor Paiva. Hoje temos connosco a Catarina Pinhon. A Catarina já fez mil e uma coisas na vida e é sobre isso que vamos falar. Olá, Catarina. Olá. Olá, tudo bem? Tudo então, bem. onde é que veio o teu nome? Pinhon. Pinhão. Eu sou a Catarina Pinhão Mendes. Ok. Pinhão é da minha mãe, do lado da minha mãe, e é galego. E pode parecer assim muito exótico, porque é espanhol, Sim. mas não, é só do outro lado do rio. Eu sou de Monção Ok. e acontece que aquele rio divide dois países, alguém decidiu há muitos anos, e a minha mãe é do lado de lá e o meu pai é do lado de cá. E eu cresci sempre em Portugal. Aliás, o meu pai está sempre a falar mal dos espanhóis, independentemente de ter casado com uma, mas pronto, é daí que vem o nome. O teu pai foi buscar então a esposa, Foi. naquele caso a namorada, a Foi Espanha. um bailarico lá, qualquer. Que era muito Quer comum, dizer- era antigamente haver aquele cruzamento entre portugueses e espanhóis nessa zona do país. Sim, mas é interessante, porque na altura não havia ponte. Pois. E então eu ponho-me sempre a pensar, mas eles iam de transbordador para os bailes. E é verdade, iam. E pronto, e E aconteceu. de manhã? Pois não sei. Ou a nado, nunca sabe. Ou tentavam arranjar algum sítio para ficar a Ou dormir. então, a outra hipótese, e se calhar esta é a mais racional, quem tinha carro ia por Valença. Portanto, ia até Valença, passava a ponte, porque essa é uma ponte que existe há muitos anos, e pronto, e se calhar vinham por ali, não sei. Anos 70, 60? Sim, anos 60. Já vi alguns carros. Sim. Muito sim. bem. Então, Catarina, tu tens uma área de formação muito interessante, que derivaste da matemática, ensino para a psicologia. O que é que te levou a ser uma jovem formada neste país num curso como a matemática, com várias saídas profissionais, e mesmo assim quiseste ir tirar outra formação? Porque isto foi algo que foi nascendo em ti ou foi algo que tu decidiste, não, está na altura de me candidatar novamente à faculdade e ir buscar mais informação? Eu acho que desde o primeiro ano que eu decidi que não era aquela a minha formação. Eu fiquei um bocadinho por arrasto na matemática, por arrasto, por peso na consciência, porque tinha de ser, porque, bom, por uma data de motivos. E além disso, não é claramente a área de formação que tenha a ver comigo. Não, se calhar na altura eu era menos assim como sou agora, e se calhar na altura fazia sentido eu estar mais ligada à matemática. Mas pronto, mas desde o início que eu percebi que eu sou muito mais pessoas do que sou de números. E pronto, e depois acabei por optar por ir para outra faculdade, para a Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação, e lá fiquei mais 5 anos a terminar a minha segunda etapa académica. E digo segunda e não última porque depois houve uma data de outras formações que seguiram, algumas mais académicas que outras, vamos dizer assim. Algumas mais ligadas às universidades, outras mais ligadas a pessoas que já estariam a trabalhar noutras áreas mais de inovação, de criatividade. E este ano estou-me a preparar para tirar outra pós-graduação, portanto... Muito bem. Ligada a uma faculdade. Sim, este ano sim. Porque a pergunta que eu te queria fazer a seguir era esta. Nós estamos claramente a assistir a uma mudança do paradigma da educação. Há 20 anos atrás, ou há 10 anos atrás, era difícil nós termos uma formação numa área técnica ou em algo que queiramos desenvolver, uma competência que já temos, sem passar por uma universidade, sem passar por uma instituição de ensino. E hoje em dia, muito derivado, se calhar, das redes sociais, dos canais, até da inteligência artificial, quase que é possível nós conseguirmos estudar algo sem ir a uma faculdade. E isto veio muito mudar a forma como se estuda e como se adquire conhecimento, certo? Concordas com isso? Concordo, e ainda bem, acho que ainda bem que é assim. Eu costumo dizer que eu não aprendi grande coisa na universidade, eu aprendi a pensar na universidade. E talvez considero que no meu caso tenha sido numa idade adequada, mas até acredito que haja jovens que antes de eu ter a idade que tinha estariam mais aptos a aprender novas coisas do que na idade de ir para a universidade. Outros que mais tarde, ou se calhar até nunca, não sei, depois depende do interesse. E é verdade que também por causa das novas profissões e das novas necessidades, que hoje a necessidade de tu precisares de ter conhecimento, sei lá, de programar, por exemplo. Ok. Quando programas em determinada linguagem,
Essa linguagem pode ser muito antiga, como pode ser muito recente. E então, se for muito recente, a tua formação, mesmo que tu estejas, sei lá, tenhas sido de engenharia informática, há ali coisas que vais ter que aprender, é um processo contínuo. Mas ainda bem que nós precisamos deste processo de aprendizagem ao longo da vida, porque havia assim uma certa estagnação. E nós vemos isso nas nossas categorias profissionais, que são mais, eu não vou dizer que são estáticas, porque não são, porque existe sempre uma evolução, mas aquelas que tu sais da universidade a ser aquela profissão, portanto, tu entras naquele caminho para ser um engenheiro, e então entras na ordem e a partir daí és engenheiro. Não quer dizer que possas deixar de estudar, porque não podes. Tens de continuar a adquirir conhecimento. Mas esse tipo de profissão já não existe, ou já existe muito menos. Ainda existe, mas existe muito menos. Portanto, ainda bem que há um paradigma diferente de aprendizagem. E depois também há outra coisa, que é um adulto aprende aquilo que quer aprender. E, portanto, se nós estamos na faculdade a aprender coisas que não nos dizem nada, como foi o meu primeiro caso, é muito mais custoso, são anos de muita infelicidade, são anos é muito tempo. Hoje uma criança vai para a escola praticamente a saber ler e que se calhar na minha idade não acontecia, ou na minha geração não acontecia. Porquê? Porque tem muito mais acesso a muitas outras coisas e nem sequer é porque ensinaram primeiro ou porque a criança está mais avançada, é porque provavelmente o desenvolvimento é diferente hoje. E portanto ainda bem que é assim. Isto é um grande desafio, quer para os pais, não é? Quer para as escolas, quer para os professores, quer perceber como os professores já tinham poucos desafios, era mais este. Como é que nós vamos adaptar a educação das crianças, dos jovens, a toda esta nova realidade em que eles... imaginemos, um exemplo que eu vou dar é o seguinte: há muita gente hoje em dia que tem muitos interesses em criptomoedas. Por exemplo, os jovens, foi algo que os jovens quase ficaram atraídos como um imã. E eles procuram muita informação dessa área. Às vezes jovens, tantos universitários. E como é que um professor universitário, por exemplo, que está a dar uma cadeira, e que tem interesse que os alunos saibam exatamente aquilo que ele está a dar e não que apenas passem à cadeira, mas como é que ele capta o interesse deles quando eles, por exemplo, passam horas por dia a ver vídeos e tutoriais de coisas que realmente lhe interessam, independentemente se vai ser usado ou não no futuro. Mas o que é certo é que o interesse deles está captado. E isso leva a pensar muitas vezes que o ideal seria que os alunos fossem direcionados para áreas de elevadíssimo interesse. Isto não acontece. Não acontece porquê? Primeiro, eu não sei se foi o teu caso, mas aos 15 anos sabias o que querias da vida, e aos 18, nem aos 30 às vezes. Então é muito difícil nós estarmos a dizer que nos temos que adaptar a uma geração e àquilo que eles querem, quando nós não sabemos, nem eles sabem, nem nós conseguimos saber o que é que eles querem, não é? E se calhar foi isso que aconteceu até agora, nós achávamos que sabíamos o que era melhor para eles, e agora não sabemos, e agora temos noção que não sabemos. Que percebemos que existem novas profissões, há gestores de redes sociais que não têm uma formação académica adequada, porque isto é uma nova profissão, relativamente recente. Portanto, quando nós não sabemos exatamente o que é que uma criança quer, e também não sabemos, em 2012 não fazíamos a mínima ideia que a criptomoeda ia ser aquilo que foi e que está a ser, e tantos outros exemplos. Portanto, não sabendo, também não podemos agir com... E é uma mania dos pais e dos adultos achar que sabem mais do que as crianças, ou que os adolescentes, ou que os jovens adultos, vamos chamar-lhes assim. Nós não sabemos. E é aceitar que não sabemos e que vamos descobrindo com eles. Se um professor tem uma cadeira universitário, que era o exemplo que estavas a dar, tem uma cadeira para dar sobre determinado assunto, pois cabe a ele adaptá-lo, a aproximá-lo mais dos alunos. Agora, a verdade é que os professores, principalmente em Portugal, têm uma vida muito, muito, muito difícil, muito devido ao trabalho burocrático que têm, e, portanto, muitas vezes esta preparação não é bem feita, não é feita atempadamente. Temos também a questão dos nossos professores, no geral, terem uma média de idades de 50 para cima e já não estão muito disponíveis para, que eu percebo, estão completamente desgastados, já não estão muito disponíveis para inovar neste sentido. Eu lembro-me quando surgiram os quadros interativos nas escolas, aquilo foi um bicho de 7 cabeças para os professores que estavam prestes a reformar-se. Um quadro interativo, como é que isto funciona? Claro. E
E então é normal que quando estamos a pedir isto a uma classe que já está por si desgastada, também eles resistam mais. Mas não são só eles que resistem, os pais resistem. Os pais continuam a dizer, não, mas o melhor para ti é isto. Claro que todos os pais gostavam que os seus filhos fossem os Cristianos Ronaldos, só, se calhar até para serem as Dolores da vida, não é? Mas não vai acontecer. Claro. Ou se acontecer, vai acontecer de outra forma. E não necessariamente com aquele percurso, e não podemos copiar aquele percurso. Isso, por acaso, é uma das coisas que o coaching, que eu percebi que mais tarde, que era uma contradição no coaching, que era, nós no coaching aprendemos a mimetizar os comportamentos de sucesso e mais tarde percebi, espera aí, mas nós até podemos estar a mimetizar, mas não temos os mesmos resultados, portanto há aqui qualquer coisa, não somos a mesma pessoa, portanto há aqui muitas diferenças. E tem que haver uma adaptação, não é? Claro, e tem que haver esta aceitação de que estamos constantemente em mudança e que estão sempre a acontecer coisas que nós não fazíamos ideia que iam acontecer. O Covid é um exemplo. Claro. Nós não fazíamos ideia que isto ia acontecer. A guerra na Ucrânia. A guerra na Ucrânia era mais ou menos previsível, mas sim, mas esta grande crise económica, a inflação, tudo era mais ou menos previsível depois da pandemia que vivemos, mas não sabíamos era que as consequências iam ser as que estão a ser agora, não é? E, portanto, o primeiro passo é mesmo esse, é aceitar que eu também não sei tudo, vamos descobrir os dois, vamos perceber, os dois ou os três, a família inteira, com o elemento mais jovem da família. Claro. Sim. E pronto, e a partir daí, tenho certeza. É um lugar super desconfortável para se estar, esse lugar de incerteza, de não sabemos como é, o que é que vai acontecer. Eu tinha uma professora na faculdade, nós, na minha segunda licenciatura, a minha professora, uma das minhas professoras preferidas, dizia, para o vosso estágio, para o vosso ano para o vosso último ano, escolham uma área na qual vocês nunca mais vão trabalhar, ou que acham que nunca mais vão trabalhar na vida. Porque assim vão fazer uma coisa que gostam muito, vão adquirir um conhecimento e ter uma experiência que sabem ou que à partida nunca mais vão ter. E houve imensa gente do curso que seguiu o conselho dela, que foram para áreas como a educação para a saúde. A educação para a saúde era uma coisa que há 15 anos não era falada. Claro. Houve pessoas que foram para a área de educação especial, que foi uma coisa que depois também, entretanto, desapareceu, porque agora o paradigma também é diferente para aprendizagem de pessoas com deficiência. Portanto, usufruir e enquanto podemos, sem grande risco, vamos experimentando. Vamos apalpando terreno e experimentando. O que é que... Sim, é a teoria, no fundo, de... Vamos por aqui, se isto não der resultado, mudamos o rumo, não é? Exato. Porque depois também há este perigo de, se vamos por aqui, tem que ser por aqui, tem que ser por aqui, tem que ser por aqui, e depois alguma coisa corre mal, a queda é muito maior, não é? O desgosto, as expectativas, a gestão das expectativas, é assim um problema grande que é muito mais difícil de gerir a médio e longo prazo, mas que à partida as pessoas não têm essa Mas também ideia. Não pode ser confundido com falta de resiliência, não é? Porque há sempre muitas dificuldades em tudo, não é? Estás a compreender? Claro. Em quase tudo aquilo que fazemos, nós achamos que isto vai ser por aqui, mas afinal encontramos um muro, depois outro muro, depois outro muro, vamos conseguir ultrapassar alguns. E se calhar na educação a grande viragem é perguntar assim, bem, quando é que isto se calhar começa a deixar de fazer sentido? Eu acho que não existe uma forma correta de analisar. Há muito também do feeling, daquilo que nós achamos, é quase um achismo, porque é difícil nós teorizarmos sobre isto. Estás a compreender o que eu quero dizer? Estou, mas não tenho a certeza que concorde, porque... primeiro, é muito perigoso estarmos a basear-nos em achismos e em feelings. É muito perigoso. A segunda coisa é que nós temos um sistema educativo, quer queiramos, quer não, decrépito. Este é um sistema educativo que está pensado para, sei lá, anos 70, se não estou em erro, que foi o início do sistema como o conhecemos neste momento. E... 2023 é um ano muito diferente do que era 1973. Já para sairmos aqui da ditadura, 1983. São anos muito diferentes. Então, o sistema de educação está adaptado, sim, se calhar a 1983, mas a 2023 não está de todo. E estas consequentes tentativas de haver ajustamentos são muito menos
científicas e são muito menos pensadas para o cliente final, vamos lhe chamar assim, que é o estudante e o futuro cidadão, do que estão muito menos pensadas para eles, estão muito mais pensadas para quais são os ganhos políticos que se podem retirar destas decisões, não é? Até porque eu acho que ninguém pergunta nada às crianças. Isso não sei. Eu acho que não, porque tu reparares, as pessoas fazem greve, vão ao Parlamento e aos sindicatos. Bem, onde é que está? Quem é que representa os alunos? É que começa o grande cliente, o cliente final, e isto é uma coisa que obviamente não acontece no privado, porque o cliente tem sempre a palavra final. Sim, sim. Quanto mais não seja pelo facto do empresário continuar a investir dinheiro e a empresa depois vai à falência porque não tem resultados, porque o cliente não gosta daquele serviço. Obviamente que as crianças não têm que adorar ir à escola, porque nós, na vida, e isto é um ensinamento, eu sou o pai de uma criança de 2 anos, também não vamos só fazer aquilo que adoramos. Pá, não vale a pena querermos esse romantismo. Vai ser todos os dias vão ser espetaculares. Eu faço muita coisa no meu dia-a-dia que eu preferia não fazer, mas eu tenho que fazer para atingir resultados. Claro, e isto recorda-me, se calhar, até passando aqui, se calhar, para uma parte mais à frente, que também gostarias de falar, que é a parte da motivação no trabalho. Claro, isso é muito importante, e esta, pode começar por aí. Não, mas ia-te dizer, no outro dia ouvi uma expressão interessante precisamente de uma pessoa que fazia gestão hospitalar, e ela estava a dizer que os médicos atualmente, um médico que tenha hoje 60 anos, quando dizem temos uma operação muito rara que vai acontecer, os médicos de 60 Is estão aqui a combater uns com os outros quem é que vai fazer esta operação, etc. Um médico de 40 I está... mas dá dinheiro? Não dá dinheiro, é daquela área, então se não dá dinheiro, se não é da minha área, não quero. E um médico de 30 está, a que horas é que é a operação? Às 5? Não, eu hoje saio às 4, haverá outras operações na vida. Okay. Portanto, também tem a ver com aquilo que tu colocas como prioridade na tua vida. Se calhar um médico de 60 e muitos, ou que já está na carreira há muitos anos, tem isto como prioridade. E se calhar sempre teve, ou se calhar passou a ter há pouco tempo, também é verdade que depois da vida feita, depois também pode haver aqui outras perspectivas na sua vida atual, mas obviamente vou fazer uma generalização com todas as injustiças que isso traz. Claro, mas é a mesma coisa na educação, não é? Que é... eu percebo que isto até pode ser importante para mim, sei lá, se calhar é um mau exemplo aquele que eu te vou dar, mas eu já ouvi imensa gente dizer isto. Eu nunca utilizei o Teorema de Pitágoras para nada na minha vida prática. E esta é uma coisa que me ensinam quando eu estava no 8º ano, ou no 7º, já não me recordo muito bem. Sim. Não é um bom exemplo para mim, porque eu já usei. Okay. E se calhar também não é um exemplo bom para ti, porque provavelmente também o usaste na tua vida profissional. Mas o que isto quer dizer é que há uma necessidade de adaptação do conhecimento, não é nem de falta de conhecimento, nem de... Mas lá está, temos que ir por experimentar, não é? Sim, exatamente. Obviamente que há muita coisa que nós não usamos, não é? Mas eu acredito que foram formas de nós percebermos, lá está, ajudar-nos a pensar, não é? E hoje em dia... Sim, não foi um tempo completamente desperdiçado. Porque, repara, hoje em dia é difícil inventar qualquer coisa. O conhecimento humano, apesar de não ter muitos anos, eu acho que praticamente já inventámos tudo o que havia para inventar. Agora, eu acho que sim. As novas invenções que vão surgir são um conjunto de pequenas invenções que alguém vai fazendo e que vai mudando. E isto também leva aqui para outra conclusão que eu queria comentar contigo, que é muitas vezes a melhor forma de nós encontrarmos algo é partilharmos com outros, e às vezes de áreas diferentes. E tu trabalhaste na área de recrutamento, já trabalhaste para empresas diferentes, e aquilo que as empresas hoje em dia mais procuram, independentemente de... Eu tenho uma ideia, o meu recrutamento é muito baseado na soft skills, ok? Eu acredito, primeiro quero me identificar com o valor da pessoa, com aquilo que ela pretende, e depois o resto eu acho que ela vai aprender. Porquê? Porque as competências que essa pessoa tem académicas são importantes até um nível médio. Também é na minha área, que é a área comercial. Se eu fosse, obviamente, contratar um médico para fazer operações ao cérebro, aí não, tinha que ter alguém que já tivesse feito
algumas operações, pelo menos. Ou pelo menos soubesse como se fazem. Exatamente. Porque se não tivesse esse treino. Exatamente. Sim. Mas também as operações, repara, há 5 anos era de uma forma, hoje em dia também já são de outra. Não é? E a medicina então tem avançado muito. E tu trabalhaste nessa área, no fundo, de ajudar pessoas a fazer a melhor correspondência possível entre o trabalho que têm disponível e a pessoa que o vai fazer. Quais é que são os grandes desafios? Como é que tem sido... O que é que mudou nos últimos anos em relação a isso? Mudou muita coisa nos últimos anos e mudou muito, muito depressa também. Aquilo que estavas a dizer em relação a contratar soft skills é uma das coisas que mudou. E soft skills é um bocadinho... Porque são competências bastante complexas e, portanto, chamar-lhe soft skills é um bocadinho paternalista. Mas isso é uma opinião pessoal. Um profissional, não é? Sim. O que eu acho que foi acontecendo foi que passámos de recrutar uma pessoa que já saberia ou já teria a arte, portanto, as pessoas com determinadas profissões mais técnicas já teriam as competências técnicas também para fazer o que era pedido, para contratar pessoas que tivessem potencial, para passarmos a contratar pessoas que já tenham algumas dessas competências que nós queremos. Isto é, quando é que nós passamos pela contratação de potencial? Quando começamos a desvalorizar pessoas contratadas com determinada idade. Nós preferíamos contratar em determinada faculdade e ao terminar a faculdade eles teriam determinado potencial para ser, não sei, vou dar um exemplo muito prático. Eu tive num processo de recrutamento para trainees, tive em vários, mas este em especial para o grupo Jerónimo Martins. Para o grupo, um recrutamento para um grupo de trainees é um recrutamento para áreas diferentes. Os trainees vão para áreas diferentes. Portanto, contrata-se o potencial para serem analíticos, para serem colaborativos, para terem capacidade de liderança, etc. Passam por um processo formativo do que é que quer dizer trabalhar dentro do grupo Jerónimo Martins e depois disto é que são distribuídos pelas áreas. E aí sim vão adquirir o real conhecimento, o conhecimento não é o real, mas o técnico, de qual é que vai ser, o que é que se vai utilizar para aquela profissão. Agora, hoje, já não é tanto assim, já não é tanto a contratação de potencial, ainda é, mas é a contratação de valores. Que valores é que esta pessoa tem semelhante com a empresa que eu estou a gerir, ou com a minha empresa-mãe, e quais são as competências que eu posso ensinar a esta pessoa. E posso dizer que as competências analíticas ou de gestão ou de resolução de problemas são algumas das mais frequentes, ou de resiliência são algumas das mais frequentes, mas o que se vê hoje é pedido muito mais capacidade de empatia, de flexibilidade, A resiliência ainda que seja um bocadinho difícil de avaliar num processo de recrutamento, como outras, mas isto para dizer que tem sido um processo e não foi assim há tantos anos. Não foi assim há tantos anos que isto foi mudando. Certo. Se calhar no início dos anos 2000 ainda contratávamos pessoas acabadas de sair da faculdade com aquele curso, com aquelas competências que nós achávamos que eram as certas para aquele trabalho, e depois passámos a contratar potencial e agora estamos a contratar soft skills ou competências comportamentais. Portanto, essa foi a primeira mudança. E depois há esta mudança, há este grande desafio que ou tu estás a recrutar para um grupo que está muito consciente do que é que pretende, ou então vai ser estão-nos a pedir para recrutar com base no feeling e no senso comum. E eu costumo dizer que o senso comum não é assim tão comum e acabas por eu estar a achar que estou a contratar para uma coisa e afinal não era bem aquela coisa e o candidato também não tem forma de me mostrar que era para aquela coisa. Também já não existe o recrutamento de eu tenho esta vaga, vem candidata-te. Não. Agora são eles que escolhem, os candidatos que escolhem para onde é que eles querem ir.
Portanto, há muito esta coisa da gestão da procura de talento, muito mais do que... Devido à diminuição também de, se calhar, de pessoas que estejam disponíveis no mercado de trabalho, não é? Ou se calhar a própria empresa também já não quer ninguém disponível. Não, nem é tanto isso. A empresa procura alguém que tenha o perfil, esteja esta pessoa desempregada ou não. E, portanto, esta pessoa vai à procura, a empresa vai à procura do candidato e o candidato depois vai escolher. Até porque também passámos de ter uma carreira de 40 anos sempre no mesmo sítio, para agora, há relativamente pouco tempo, de 3 em 3 anos mudar de trabalho. Sim. Portanto, não é assim uma coisa tão... Mas faz muito sentido. Porque é outra pessoa que vai escolher. É mesmo... A que horas é que é a operação? É mesmo isto que eu quero? É mesmo esta... acho que uma das realizações, dos insights que nós tivemos durante a pandemia foi, porque fomos obrigados a isso, foi a colocar as prioridades, portanto, a reorganizar as nossas prioridades, não é? Isso aconteceu comigo, no meu caso, na minha vida pessoal e profissional, e acredito que para muita gente também ainda acontece. Então, ao repensar as prioridades, percebemos, ou a maioria das pessoas percebeu, que o trabalho, se calhar estar em primeiro não era assim tão boa ideia. Continua a haver muita gente a pôr o trabalho em primeiro lugar, não quero ser mal entendida. Mas pronto, mas agora se calhar se pudermos sair a horas, porque nos outros países também saem a horas e eu aqui não saio, ou porque, bem, se eu puder ganhar mais 200 a fazer menos, também vou fazer isso. Portanto, isto também trouxe algumas mudanças também para o mercado de trabalho. O mercado de trabalho. E já agora, tu achas que nós trabalhamos mais agora ou trabalhávamos mais nos anos 70 ou 60? Eu acho que... Como é que as pessoas mudaram? Se foram as pessoas que quiseram mudar, se foram obrigadas, se é o facto das pessoas quererem, no fundo, melhores condições de vida e para isso têm que produzir mais, não é? Para obter rendimento, para depois consumir bens e serviços. Que não é exatamente uma relação direta, não é? Não é o facto de eu trabalhar mais que me vai trazer mais benefícios. E eu acho que foi isso que mudou precisamente. Foi que até há relativamente pouco tempo o trabalho era aquele. Tu tinhas aquele salário, aquelas tarefas, e trabalhasses mais depressa ou mais devagar, era isto. Ainda continua a ser assim em muitos órgãos de gestão pública, por exemplo, enfim. Mas está a desaparecer. Este paradigma de temos isto para fazer e é por este salário. Fizeres mais, problema teu, porque não te vou pagar mais. Mas é isto. E o que começou a acontecer foi precisamente que começou a aparecer esta ideia de espera, mas se eu trabalhar mais, se calhar vou ganhar mais. E que infelizmente em Portugal não é bem assim, por muitas questões, por questões de fiscais, bom, não importa aqui entrar por aí, mas houve esta mudança de perspectiva, da qual o mercado de trabalho se aproveitou também, não é? As empresas se aproveitaram também, mas por outro lado também criou um tecido de empreendedores e de pequenos empresários que não existia nos anos 70, ninguém arriscava, nos anos 80 ninguém arriscava grande coisa, não é? Não havia capital, não havia conhecimento, para ser empresário na altura era quase ser um astronauta. Certo. Até porque na altura não havia formação para ser empresário. Hoje em dia também não existe pouca, pelo menos formação oficial. Muita da formação para ser empresário é buscada... É aquilo que diz o contabilista e... Sim. Exatamente. Sim. E lá está, como eu estava a dizer, muita dessa formação que nós precisamos, eu que sou empresário, não é? Que tenho que gerir uma série de facetas diferentes dentro de uma organização, dentro de algo que tem que ser... tem que acrescentar produtividade todos os dias, porque tem as contas para pagar e quer crescer. E é por aí também que eu te queria perguntar, porque tu tens uma formação em coach, como é que tu podes ajudar o empresário a poder crescer, a poder ter uma vida mais bem ligada entre a sua família, a sua saúde e a sua empresa, porque é onde eu encontro grande parte das deficiências entre a vida empresarial e a vida profissional dos empresários. Ela é muito complexa e se nós repararmos, a maior parte deles tem as vidas, ou não tem amigos,
porque trabalha muitas horas, ou não tem família porque trabalhou demais. Eu costumo usar uma frase que é: a vida é um equilíbrio muito grande. Quando tu és empresário, isto é como andar de bicicleta. Se tu parares de pedalar, vais cair para o lado, não é? Se andares muito rápido, também podes cair. Então, o trabalho é igual. Se tu trabalhares muito, não vais ter família, mas se não trabalhares também não vais ter família, porque eles também se vão embora. Tu não Eu estou-me a rir porque eu, quando começo a entrar numa altura da minha vida em que me sinto a estagnar, eu uso essa metáfora da roda, na verdade. E uma vez estava a dizer isto a um amigo meu, estava a dizer, porque se a roda parar de girar, cai. E o meu amigo disse-me, sabes que quando os primeiros europeus chegaram aos Estados Unidos, chegaram à América, eles já tinham inventado a roda, mas não a usavam para locomoção. Usavam-na para olaria, por exemplo, portanto, usavam-na deitada. Portanto, a ideia, se calhar, não é necessariamente manter a roda a girar, é arranjar outras utilizações para a roda. Okay. E estou-me a rir disso porque eu ainda não arranjei outras utilizações para a roda, mas acho que é uma metáfora, acho que é uma forma gira de pôr as coisas. Em relação ao equilíbrio que estavas a falar de um empresário e da vida profissional e da vida pessoal, infelizmente isto não é exclusivo dos empresários ou das pessoas que têm o seu próprio negócio. O que acontece, infelizmente também, é que uma pessoa que tem o próprio negócio, e por muito que me custe dizer isto, está praticamente condenada a falhar. Ou sacrifica tudo o resto. Sim. E é realmente uma coisa que está pronto para... Ok, vou sacrificar os meus amigos, a minha vida social, etc. para ter o meu negócio a andar e aos 60 depois já repenso a minha vida. Ou então, pronto, é aceitar que não estou disposto a sacrificar os meus amigos e a minha vida pessoal. Mas também nem todos podem ser empresários, não é? Certo. Ainda bem que assim é. Não é? Certo. Tem que haver pessoas que pensem em produzir bens, em querer servir o outro. Eu acho que hoje em dia ser empresário, ao contrário daquilo que a maior parte das pessoas pensam, é algo que gosta muito, é alguém que gosta muito de servir. E é alguém que está muito dedicado àquilo que está a fazer. Mesmo, portanto, que segue esses princípios, porque é preciso precisa de uma capacidade de sacrifício, de um sentido de sacrifício muito grande, portanto, estou completamente de acordo, sim. Então, e voltando à pergunta que eu te estava a fazer, como é que tu, na tua formação como coach, consegues ajudar o empresário a ser mais feliz, mais rentável, mais eficiente? É precisamente aí, é nós pegarmos naquilo que é importante para a pessoa. O que é mesmo importante? Okay. E fazer, portanto, estipular prioridades e partir daí. Então, quantas horas é que eu vou dedicar ao meu negócio? Quantas horas é que eu vou dedicar à minha família? Quantas horas é que eu vou dedicar a mim? E estruturar uma vida, mais ou menos. E às vezes as pessoas levam isto como uma coisa muito rígida, mas não é necessariamente rígida, é rígida se calhar no início, quando estamos a fazer muito, a compartimentalizar muito, porque às vezes estamos a fazer uma atividade em família que também é para nós, ou estamos a fazer uma atividade, ou estamos a investir numa atividade profissional que também traz benefícios à minha família. Portanto, não é uma coisa assim tão rígida, mas é precisamente esse o lugar do coach. É mostrar ou tentar perceber, não vai mostrar nada, na verdade, o coach não sabe muito, mas a pessoa é que sabe. Mas é pegar naquilo que a pessoa nos dá como matéria-prima, portanto, que nos diz qual é a prioridade, perceber se realmente é, porque não são só os adolescentes que não sabem o que querem. Claro, há muita gente adulta que também não sabe, e perceber se realmente é isso, e depois partir daí fazer uma estruturação. Porquê é que nós não podemos fazer isto sozinhos? E as pessoas dizem, não, mas eu vou ao barbeiro, e falo com o barbeiro e ele é tipo meu psicólogo, ou vou ao bar e a pessoa que me serve a cerveja é tipo o meu psicólogo. Não há tipo psicólogos, nem há... Porquê que nós precisamos de outra pessoa? E porquê que não pode ser uma pessoa que nos conhece, uma pessoa, e tem que ser uma pessoa treinada? Porque o nosso cérebro está preparado para nós fazermos escolhas que no fim nem nos trazem felicidade, nem nos trazem
grandes benefícios a longo prazo. Certo. Porque o nosso cérebro está preparado e está programado para nos fazer tomar as escolhas e as decisões que já conhecemos como... Portanto, sejam elas boas ou más. Daí haver uma perpetuação, por exemplo, sei lá, violência doméstica, por exemplo. Há uma perpetuação porque o cérebro já, independentemente racionalmente, uma vítima de violência doméstica saber que aquilo está errado, aquele é o sítio conhecido. Portanto, não tem que experimentar nada de novo. Claro que estou a dar um exemplo muito extremo. Sim, mas é para isso que nós estamos programados. Nós estamos programados para ir sempre pelo mesmo caminho porque já sabemos como é que vai ser. Então é a mesma coisa para uma decisão de, ok, eu quero aumentar a minha rede de networking, por exemplo. Como é que eu vou fazer isso sem sacrificar a minha vida pessoal? Pois, mas é mesmo uma coisa que tu queres? Ou é só uma coisa que é racionalmente tu queres, mas o teu cérebro está a mandar fazer uma coisa diferente? Eu posso dar o meu exemplo, porque normalmente é assim, Casa de Ferreiro Espeto de Pau. Na passagem de ano escrevi 12 objetivos para 2023 e no outro dia fui ver os meus objetivos e só tenho 4 cumpridos. Okay. Estamos em junho, já deveria ter pelo menos 6, mas está-me a faltar ali algum trabalho de estruturação. E depois há isso também, que é a pessoa dizer assim, eu tinha 12 objetivos, só cumpri 4, mas foi porque isto e isto e isto, que às vezes são realmente desculpas legítimas, mas a maioria das vezes não são. Claro. Portanto, é esse o trabalho do coach. O trabalho do coach é tirar a pessoa do loop das desculpas, do conforto, do que é natural eu escolher. Há um estudo muito giro que estou sempre a citar, que é sobre a ciência da felicidade e é sobre como as pessoas têm a sensação que fazer determinadas escolhas os vai fazer mais felizes. Primeiro, dizer que, como seres humanos, nós vivemos numa passadeira da felicidade, que é nós dizemos assim, eu vou ser feliz quando... ou vou ser escritora quando comprar um computador novo. E depois quando for para aquele café escrever, que é uma coisa muito mais... pronto. Eu vou ser... vou ter o meu negócio quando conseguir X. Ou vou ser feliz quando conseguir ir à Austrália, por exemplo. Portanto, nós vivemos neste... que é um engano, não é verdade, não é? Depois a segunda coisa é que existem algumas estratégias que o nosso cérebro nos diz que não é por ali, mas que são realmente aquelas que nos fazem felizes. Uma delas, estou sempre a falar nisto, foi feita num comboio em Chicago, em que eles fazem 3 grupos e um grupo é o grupo de controle, portanto eles dizem, ok, vocês vão para o comboio, para a comuta normal, para os vossos trabalhos e vão fazer como sempre fizeram. Para o outro vão dizer, vocês vão estar caladinhos o tempo todo, não podem falar com ninguém, nem bom dia, nem boa tarde, nada, portanto vão estar mais fechados possível. E há um grupo em que eles dizem, vocês vão ter que meter conversa com estranhos. E perguntam a cada um dos elementos dos 3 grupos o que é que há, quanta felicidade é que aquilo lhes vai trazer. E o grupo que acha que lhe vai trazer mais felicidade é o grupo de controle, que é o grupo que vai fazer como sempre fez, que é, eu vou ser muito feliz a jogar no meu telemóvel o tempo todo, ou a ler o meu livro, ou o que for. E o grupo que acha que vai ser menos feliz é aquele que vai ter que meter conversa com um estranho. Que filme, eu agora vou ter que meter conversa com um estranho. E no final, os resultados são precisamente o contrário. Quem meteu conversa com um estranho sentiu-se muito mais feliz do que qualquer um dos elementos dos outros grupos. Portanto, nós, à partida, pensamos, não, eu por ali não vou, porque aquilo ali não me vai trazer nada de bom. E depois, no final, então, o resultado diferente. O ser humano, do ponto de vista genético, ou da forma que, pelo menos como nasce, tem tendência para ter um comportamento que não lhe vai trazer felicidade. Tem tendência... Tem que ser ensinado. Sim. Há outro estudo, e este é do Milton Friedman, não é do Milton Friedman nada, é de um outro... é da pessoa que começou a estudar a psicologia positiva e, portanto, em vez de estudar as doenças da psicologia, começou a estudar as coisas boas, portanto, como é que o bem-estar, vamos chamar assim. E então ele faz um estudo com ratinhos nos laboratórios e põe os ratinhos a tentarem percorrer um labirinto para encontrar o queijinho. Estou a supor que era queijinho, não sei se era comida, se era outra comida qualquer. Mas o labirinto é impossível.
E, portanto, ele põe os ratinhos a procurar, mas a um grupo de ratinhos ele dá o queijinho na mesma, no final. E ao outro grupo de ratinhos ele não dá nada. Portanto, deixa os ratinhos aprenderem. E depois muda o ambiente e põe um percurso muito linear, portanto, do sítio onde os ratinhos estão até ao queijinho. E os ratinhos que não conseguiram nada, nem o queijo, nem o caminho, ficam no mesmo sítio. Nem sequer vão, ele chama, e agora poderei estar... Nem sequer tentam. E poderei estar a cometer aqui um erro, mas ele chama, acho eu, desespero aprendido, ou tristeza aprendida, ou qualquer coisa assim, que é, nem sequer se dão ao trabalho. Os outros, como sabem como é o prémio, portanto, aqueles que receberam o queijinho, mesmo sem descobrir o caminho, vão lá na mesma, voltam a tentar e depois, no fim, conseguem por eles. Mas o grupo de ratinhos que nunca recebeu nada não vê benefício nenhum em mexer-se. Claro. Portanto, sim, a resposta é assim, nós temos tendência a tomar as decisões ou fazer, ou ter comportamentos, ou adquirir comportamentos ao longo da nossa vida que são aqueles que são aprendidos e confortáveis, que têm a menor taxa de risco. E menor esforço também, não é? Sim. Nós fomos criados para gastar pouca energia, exatamente, para não nos movimentarmos muito, não é? A nossa zona de conforto. E às vezes, e se calhar isso, repara uma coisa, até deu muito jeito, até há 3.000 anos atrás, não é? Até há 2.000 anos atrás. O que é certo é que nós, por exemplo, imaginemos o Cristiano Ronaldo em 1960 teria sido na mesma o melhor jogador de sempre. Mas não teria ganho dinheiro, se calhar, para sustentar a família, porque na altura não se pagava grandes ordenados do futebol. O Eusébio, por exemplo, foi o melhor de sempre em Portugal e tinha muita dificuldade. Sim, e isto é muito ingrato, não é? Porque aquilo que são as competências de hoje que trazem benefício, se calhar daqui a 5 anos não pode trazer benefício nenhum, porque nós estamos aqui a falar de décadas, não é? Mas agora, como as coisas estão sempre a mudar, se calhar aquilo que nós estamos a aprender hoje, se calhar daqui a 3 ou 4 anos não nos vão servir para nada. Mas é precisamente isso, vamos continuar a experimentar para ver o que é que vai servir, porque não ficar, este é o caminho certo, vamos por ali. Portanto, é precisamente isso que estamos a dizer desde o início, não é? Que não há um plano, No coaching, na programação neurolinguística, nós temos uma expressão que é uma espécie de mantra, que é o mapa não é o território. Porque tu podes seguir aquele mapa, e esta frase também já é bastante fora de moda, porque já ninguém usa um mapa. Claro. Mas tu podes ter um mapa, estão lá as estradas, estão lá todas as perspectivas, e tu achas que vai ser do ponto A ao ponto B, vai ser assim, mas chegas e há um acidente, ou há um desvio, ou há obras, que ultimamente tem acontecido muito em todo lado, e acabas por não poder seguir aquele caminho. Portanto, o mapa e o território são duas coisas diferentes. E tu podes ter as orientações do mapa, mas na verdade tens que experimentar o território. Claro. Catarina, olha, nós tínhamos 1001 coisas para falar. De certeza que vamos ter a oportunidade de voltarmos a estar juntos e a conversar um pouco. Foi um prazer ter-te aqui. Igualmente, foi um prazer estar aqui. Tens muita coisa a acrescentar e muitos parabéns pelo teu percurso até hoje. De certeza que durante o ano de 2023 vais conseguir os outros 8. Os 8 objetivos que faltam. E mais uma vez, obrigado por teres vindo. Obrigada eu. Obrigado. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de subscrever o nosso canal e já estaremos para a próxima semana termos mais um convidado. Obrigado.